TV Casa Cor ao vivo, estou com a Marília Pellegrini. Vocês já conhecem, porque no ano passado, quando a gente podia, a gente ia na sua cozinha. Toda hora, não é? Era gostoso, né? Tudo era motivo para ir na cozinha, né? A gente cozinhava, fazia bagunça. Muito legal. E foi premiada a cozinha depois. Graças a Deus, foi bem legal. Você tem saudade da cozinha? Ah, eu tenho. Foi um trabalho que eu gostei de fazer. Achei que eu fiz do limão uma limonada. Era bem escondidinho, mas eu achei que no final das contas agradou. Então eu fiquei bem feliz. Alguém te pediu exatamente aquela cozinha para você transportar e montar em outro lugar? Sim, curiosamente sim. Só que é engraçado que os espaços são muito diferentes, né? Então aquela cozinha não servia em lugar nenhum. Então a gente tem que replanejar o espaço para caber, né, os módulos do jeito que estavam. Então é muito, às vezes sempre vai faltar um pouquinho ou sobrar. Então, Mas tinha o style da cozinha, né? Que era bacana. Que as pessoas sim, talvez não. tenham desejado. Aquela ilha central era incrível, né? Não, esse desenho continua recorrente, todo mundo gosta, né, desse estilo mais minimalista. Agora ele vai concorrer com esse outro espaço aqui, porque é o Café Experiência e você tem uma coisa que eu já queria ter na minha casa, que é essa parede aqui de taipa de pilão, que eu acho que todo mundo vem e passa a mão na parede, né? Pergunta se é taipa mesmo. Muita gente à noite até pergunta se é concreto, e não, é terra mesmo. Então, bom, esse ano, né, já que você estava falando da cozinha, eu queria fazer uma coisa completamente diferente, eu acho que eu consegui. A proposta, ela tem um conceito forte em cima do café, né? A ideia era fazer a celebração do café no Brasil, então eu trouxe essa construção de taipa para remeter às construções de terra na época do ciclo do café, 1870, né, o início do ciclo do café, quando ele era o principal produto da economia brasileira, né, e ficou aí por muitos anos sendo o principal motor da economia do país. Então, hoje é um produto que é, né, celebradíssimo, ele faz parte do dia a dia do brasileiro. E a ideia que eu tive foi realmente celebrar essa coisa, esse grão tão valioso que é o café para gente, para nós brasileiros. Quando você começou a pesquisar, já sabia que ia fazer um espaço para essa celebração do café? A ideia de fazer a taipa foi uma das primeiras coisas que te ocorreu ou ela foi nascendo depois? Estou pesquisando sobre o café, estou vendo as construções da época e aí te vem a ideia da taipa. A taipa é uma coisa que me encanta desde sempre. Eu acho que faltava assim, o exímio substrato, sabe? Faltava oportunidade de usar a taipa, porque não é uma coisa muito usual, né? O cliente que está buscando uma arquitetura contemporânea não vai querer a taipa. A gente precisa de uma certa rusticidade ou de uma casa de campo. Então, assim, eu meio que juntei a fome com a vontade de comer. É um produto que eu sempre namorei, que eu sempre adorei e quis aplicar. E aí, quando eu comecei a ler um pouco sobre o ciclo do café, eu falei, pronto, é a taipa. Chegou a oportunidade. Bom, eu não sei se as pessoas estão assistindo, pode ter alguém que não saiba o que é a taipa, vai que a pessoa está assistindo fora do Brasil. Não sabe o que é a taipa. Então explica como é que foi essa construção, se as pessoas têm a exata noção de como isso foi feito aqui, na obra, aqui em Casa Cor. Isso. Todo mundo achou que eu fosse louca, né? Como é que você vai fazer uma taipa na Casa Cor? Porque a taipa, antes de tudo, ela é uma construção estrutural, né? Ela é extremamente sólida, ela é demorada de fazer porque ela é artesanal. Então, para uma amostra que teoricamente é montada e desmontada, todo mundo achou que eu fosse louca. Mas o projeto não aconteceria se não fosse ela. Então, assim, ela foi realmente o ponto de partida, né? E ela foi executada aqui no local, né? Eu contei com um especialista que entende disso. Aliás, Daniel, obrigada por tudo. Qual o sobrenome do Daniel? Você me pegou. Daniel, peraí, já vamos. Ele chama Terra Compacta, é uma empresa do interior de São Paulo e é um cara assim talentosíssimo e que me inspirou na hora que a gente estava montando as camadas, né? Porque você já o conhecia ou você procurou e encontrou? Eu pesquisei no Brasil todo alguém que pudesse me assessorar, porque eu tinha algumas ideias
para fazer a incrustação, por exemplo, do grão do café no meio da taipa, ninguém nunca tinha feito, né? Não sabia se ia dar certo. Então eu precisava de alguém para falar, não, vamos tentar, alguém que comprasse a ideia junto comigo. E o Daniel comprou e veio para cá, trouxe as formas, enfim, e nós fizemos juntos toda a montagem da parede. Bom, falando um pouco sobre como que foi feito, né, que você perguntou, isso aqui foi feito em cima de uma plataforma, primeiro, porque toda a taipa é uma parede estrutural pesada e precisa de uma fundação, mas aqui já tinha uma espécie de radier que a Casa Cor, né, entregou para a gente, então seria uma espécie de plataforma, para quem não sabe o que é radier, estrutural e que aguenta bastante peso. Então, o que a gente fez? A gente montou as formas, né, com espaço de 30 centímetros dentro. Vamos caminhando que eu quero olhar aqui a espécie. Enquanto isso eu vou comendo pão de queijo. Olha, vocês não viram que tinha pão de queijo. Peraí. São bem espessas, né? Elas têm 30 centímetros. E aí o que a gente fez? Você coloca a terra numa mistura de terra, areia e um pouquinho de água, né? E de camadas em camadas, né? Então a gente joga, a forma está montada, tudo aqui em loco, não tem projeto, né? Tem que ser resolvido na hora e é uma grande surpresa, porque você não sabe o resultado. Você vai ter que montar a forma, aí você enche a primeira camada, tem um pilão que você vem manualmente compactando a terra mesmo, que ela tem o pilão tem uma plataforma, né? E que com muita força a gente usa até um compressor trifásico para poder ajudar na força, né? E você vai pilando. Aí pila 10 minutos para pilar uma camada, né? De 12 centímetros. Aí você joga um pouco mais de terra. Faz a segunda camada, pila novamente. Então é um trabalho de formiguinha. A forma vinha o quê? Porque eu estou vendo que tem alguns desenhos aqui de forma. Isso, a forma tinha mais ou menos uns 70 centímetros, desculpa, uns 70 centímetros. E a gente ia tirando de baixo, ele ia colocando em cima. Mas a gente só sabia o que ia acontecer depois que você desenformava tudo, né? Você informa dentro, fora, aperta, terminou de encher, terminou de compactar uma por uma das camadas, aí é o grande barato, porque aí você abre a forma e vê o resultado, né? Então, as camadas mais avermelhadas, às vezes a gente usou um pouco de pó xadrez, e o que dá a diferença da tonalidade da parede são os diferentes tipos de terra. Então, a gente usou terra de fora do jockey, usamos terra daqui de dentro do jockey, e isso é que foi muito legal, né? Mas quanto tempo, depois que enchi tudo e compactei, eu já posso tirar a forma ou tenho que esperar um tempo para ela curar alguma coisa? Não tem cura, a cura é praticamente imediata, você encheu, você pode desenformar, né? E aí, o interessante é que a gente lidava com chuva todo dia, quase todo dia tinha chuva, então assim, isso atrapalhou o trabalho, mas a chuva não desmonta a parede. Depois que está assim... Ela está aí, ficou molhada um tempão e sólida. E se a gente deixasse, ela ia ficar aí 1000 anos, porque é um trabalho incrível mesmo. Isso nos nossos quesitos de sustentabilidade, que são avaliados pela Inovatec, foi considerado um ponto altíssimo de sustentabilidade, porque essa terra, como ela já falou, uma parte da terra foi retirada daqui, o Pessuto estava fazendo ali a piscina, cavando, a terra já veio para cá. Isso. Um pouquinho ela trouxe de fora por conta da cor, que você falou até que... Eu queria brincar com as cores, né? Fazer esse movimento. Mas muito dessa terra saiu daqui da frente, da escavação desse próprio jardim. Isso é muito bacana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se depois você teve que instalar alguma coisa na parede, dá para furar, colocar quadro? Dá para furar. A gente depois pendurou um telão ali com chumbadores enormes. Então, assim, ela é extremamente sólida, né? O comportamento dela é o comportamento de uma parede normal, até mais forte. Ela tem um detalhe aqui, neste caso, como a gente não tinha a fundação adequada para ela, a gente colocou uns vergalhões para poder garantir a estabilidade, tá? Porque normalmente, imagina, eu não posso falar, eu ia falar o peso. Não, o peso tem a ver com o desafio do dia. Eu ia falar o peso de cada
pedaço desse de parede, mas como a fundação não era adequada, a gente fez uma armação interna, bem pouca armação mesmo, mas só para garantir essa estabilidade. E, Marcinha, falando ainda de sustentabilidade, como você estava falando, né, da questão da Inovatec, um dos pontos altos que eu acho da Taipa é a questão do conforto térmico, né? Então, assim, além de ter essa questão de aproveitamento do insumo local, né, do ponto de vista do conforto térmico, é um material incrível, né? Então, assim, as pessoas, o dia que o sol bate nessa parede aqui, rachando às 3 horas da tarde, as meninas ali dentro não sentem, é fresquíssimo, né? Por quê? Porque a terra mantém a temperatura ambiente. O contrário também, né? Então, se estiver muito frio do lado de fora, a temperatura lá dentro ela é mais constante do que se a gente tivesse usado uma alvenaria ou um drywall ou qualquer outra coisa. Então, do ponto de vista de conforto térmico e consumo energético, também é muito legal, né? Você fazer uma casa com parede de taipa, o consumo de ar-condicionado para refrigerar um espaço é muito menor. Então, eu acho que esse ponto da sustentabilidade também é muito importante. Foi muito elogiado, muito bacana. E ó, tem gente elogiando aqui. Eu estava comendo pão de queijo da Marília, que estava ali. Daqui a pouco sobrou só mais um, Denis. Depois eu te dou. O Aldair está falando, é incrível essa parede de taipa de pilão. Aí a gente já vai falar dos outros aspectos que as pessoas observaram. E é incrível mesmo. Agora, você falou do grãozinho de café, você não sabia também como ia ficar e se podia colocar. Não sabia. E o Daniel até falou, Marília, vai escorrer, vai cair, não vai dar certo. Eu falei, não, nós vamos tentar. E ele estava certo. Você vê que quando parece que a gente passou uma faca na parede e o grão caiu lá de dentro, né? E realmente ele estava certo, ele caiu um pouco, tá vendo? Aqui está um pouco esburacado, por quê? Porque o grão caiu um pouco. Mas você chegou a passar alguma coisa? Grande barato. Aí depois a gente passou uma cola para segurar um pouco. E todo mundo que chega aqui fala, olha, café, aí tira. Aí eu falei, bom, daqui a pouco é um buraco só e ninguém vai ver mais café. Muito legal, ficou muito bacana, Marília, parabéns. E como eu te falei, foi muito elogiado pelo nossos analistas de sustentabilidade da casa. Tem alguém aqui perguntando sobre o piso desse deck, se é um piso plastificado. O que é o piso do deck que a gente tem aqui fora? Esse piso, na verdade, a gente não fala que é um plastificado, mas eu acho ele bem legal, porque ele realmente é um poliestireno, é uma espécie de resina, né, que é o vulgo plástico. Ele é um piso europeu. E o que eu acho bacana nele é que hoje em dia todo mundo quer usar deck plástico, né? Deck para não ter manutenção em casa e tal. Mas todas as empresas elas fazem questão de imitar a madeira. E o que eu acho legal nesse piso é que ele não tem essa pretensão, né? Então você compra sabendo que não é madeira e quem olha sabe que não é madeira. Ele não tem veio fake imitando. Então é isso que eu acho legal, porque ele é um piso homogêneo, fosco, manutenção zero, porque você vê isso aqui, nós estamos aqui embaixo de intempérie já há 2 meses e ele está intacto, rapidíssima montagem, ele é feito em cima de barrote de alumínio, montado na hora. Então o que eu acho legal dele é justamente isso, ele não tem essa pretensão de imitar a madeira, né? Ele é o que é. Isso é legal, muito legal. Então André Rodolfo que perguntou, este piso que é um plástico, é um poliestireno, é um plástico. É um plástico, é um poliestireno, mas a gente vai falar esse nome bonito, poliestireno, que é legal. Ó, e falar em nome, o Daniel chama Daniel Mantovani. Já levantamos ali, ó, fundador da Terra Compacta. Daniel Mantovani, desculpa. Mantovani, Daniel. Muito legal. Bom, vocês viram aqui o lado externo. A gente pode entrar por aqui. Acho que tem que falar desse gradil, que eu acho fantástico e todo mundo também elogiou muito, porque a tua referência para o gradil foi o Jockey. Né? Isso. Os gradis do Jockey, eles são em formatos na verdade são folhas, né? Eles remetem a folhas de café, né? Porque esse desenho de 1948, se eu não me engano, ele é um desenho que eles são folhas, o verde é o original do Jockey, e eu quis fazer uma releitura, dando uma engordadinha na folha para remetê-la ao grão, né? Então eu queria que a folha virasse um grão, mas é óbvio que é a cara do Jockey, né? Todo mundo que passa aqui pergunta, você tirou da onde? Né? Qual pedaço do Jockey você desmantelou para colocar? Eu falei, não, esses portões a gente
copiou a ideia, né, do formato. Eu só dei uma engordada nele para remeter ao grão, e aí desenhei os portões grandes que pudessem ficar pivotados aí para o fluxo de pessoas ficar fácil, né? E aí na lateral e aqui na frente. Já te pediram esse gradil? Alguém já... Tem fila. Tem fila para levar o gradil. Não, porque é lindo isso. Tem fila. Tem gente que já quer botar em tampo de mesa. E daí bota um vidro em cima. Que boa ideia. O pessoal também. Olha só, muito bacana. E aí fecha. Porque aqui dentro agora vocês conseguem ver o mesmo desenho. Da parede, tá aqui também. Nossa, então o café não é só no cantinho, ele é inteiríssimo. Se você furar no meio da parede, se fizer um corte bem uma seção no meio dela, o café vai estar lá. Ele é mais uma camada, né? Nada mais, nada menos que mais uma camada. Agora o Daniel vai querer começar a usar nos projetos dele, vai sugerir. Aqui dentro a experiência se completa, você pode tomar um café, aqui nada é vendido, tudo é de graça. Isso, tudo é uma experiência para celebrar o café brasileiro. E aí toda semana tem uma degustação de cafés variados, cafés especiais de todas as regiões do Brasil, que a ideia era essa mesmo, era ovacionar essa bebida tão presente, né, no nosso dia a dia. É mesmo. Você chega aqui, é só chegar e se servir à vontade. Isso é legal. Uma lição que eu não estou tomando café, né? Dá taquicardia. Gente aqui, as meninas daqui já estão com problema de gastrite porque tomam café o dia inteiro. Não dá para tomar café. Café eu acho que é uma bebida muito... é um energético, muito interessante, mas tem gente que tem que maneirar. Como tudo na vida. Como tudo tem que ter medida. Eu não estou tomando café porque estou com... Tomo e blá, 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 não durmo. E aqui, celebrando ainda o espaço do café, você fez esse balcão, porque a ideia era essa, o cara vira aqui e toma um café aqui em cima. Isso, esse mesão é o comunitário, né? A ideia o café, eu acho que ele tem uma intenção muito forte, né? Ele acaba tendo um papel muito forte em reunir, né, as pessoas. Então, tudo que eu desenhei, tanto aqui dentro quanto ali fora, foi na intenção de reunir, promover reuniões, né? Então, aqui todo mundo senta nos carrinhos, conversa, o pessoal para, e esse mesão foi feito justamente para reunir pessoas e tem ficado cheio de gente. No final do dia enche muito aqui, né? No final do dia, as pessoas... aqui é uma parte que leva para a saída, leva para o estacionamento, enche de gente, a galera fica toda aqui. E nos dias de frio, né? Então, fica todo mundo aqui assim. Tem a história do cheiro do café, que é muito atraente, né? Isso também. Também o pessoal chega do caminho, já fala, olha, tem café ali, vamos tomar o café. Bom, e aí aqui você usou uma viga em metálica, é um I metálico, muito simples, chumbado também no radier, né, que está embaixo desse deck, e é uma trave, né, tem uma viga, e em cima a gente apoiou essa bancada revestida com esse material que eu acho incrível também. Nunca tinha visto. É um Decton, né? É um Decton. Desse aqui nunca tinha visto. Parece um aço desgastado. Parece uma chapa oxidada, né, de metal. Então, todo mundo que olha acha, nossa, isso é uma chapa de metal oxidado. Quando você bota a mão, você vê que não é, porque ela não é fria, né? Ela não é gelada como é o ferro. E ela tem esse desenho que não se repete, então é um desenho muito, muito puro. O dia que eu vi essa chapa na Revestir, ela estava inteira, ela tem 3 metros. Eu vi na parede, eu falei, nossa, é essa. E tinha 2 no Brasil, desta. Nossa. Aí eu falei, é minha. Uma para a mesa e outra para a bancada. Que está lá atrás, onde ele está. Nossa, Cosentino, obrigada, né? Cosentino. Nossa, muito bacana mesmo. Legal. Muito legal. Então tá lá, tem mais uma bancada. Ah, não tinha reparado na bancada ali dentro. Também o mesmo material. E aí você fez a cuba também no mesmo material. A cuba montada, toda nesse trillium. E na parede ali em cima? Aqui na parede é um porcelanato italiano, Brigada Color Mix. Incrível também, que eu me apaixonei quando eu tive lá na loja com o Arthur. O Arthur é muito boa, gente boa. Arthur, um beijão para você.
E eu me apaixonei porque eu falei, Arthur, isso é pedra? Ele falou, não, isso é um porcelanato. Eu falei, não é possível. E o mais legal é essa coisa da gente não usar o rejunte, né? Então você usa a junta seca e as bordas ficam irregulares. Não tem nada de rejunte aí? Não tem rejunte, só tem argamassa de assentamento por trás, né? Mas não tem rejunte nenhum e parece natural. E outra coisa que eu achei interessante é que ele tem essa cor oxidada, né, do marrom, que é exatamente o óxido que aparece no Trillium, né? Então parece que um material nasceu para o outro. Muito bacana essa mistura aqui. E com a parede de terra. Aqui você fez esse balcão iluminado. É bacana que a gente fica super bonito aqui, as fotos todas que a gente faz. Não é? Você fez isso daqui, é um acrílico? Isso é uma espécie de acrílico. Na verdade, é um material que chama Treeform, é 3Form. É um material americano da Hunter Douglas, que é muito bacana também. Obrigada, Arthur Decor. E eu queria um balcão iluminado. Eu queria, porque o ambiente, ele era um ambiente que tinha uma luz muito baixa, né? Eu queria promover aconchego. E eu precisava de algum elemento que nessa reunião promovesse esse fator uau aí, né, de luz que não tinha aqui, que depois nós vamos falar da luminária, que eu desenhei, que a luz é muito sutil, né, e quem vê acha que é tudo muito apagadinho aqui, e de repente esse balcão, né, grita. Não, de lá de fora você vem olhar o que tem. É um material então que a gente montou em cima de um monte de fita de LED, né? Primeiro tem uma caixa de marcenaria dentro, né? Um espaçamento adequado, e aí por fora a gente montou esse balcão com esse material Treeform, que tem ele não é transparente, né? Ele tem ele não é translúcido, ele vaza a luz, né? Mas ele ele é fosco e ele é leitoso, ele tem uma espécie de filme branco por trás. Fica parecendo uma super luminária aqui, né? É uma super luminária. É um pouco. Ano passado eu fiz uma coisa parecida, só que era um outro material completamente diferente que dá um efeito muito parecido. Né? Lá era um material mole, aqui eu precisava apoiar as xícaras, então precisava de ser alguma coisa dura e encontrei na Treeform a solução. Bacana. E essa luminária? Que daí a gente tem a outra luminária. Essa luminária eu desenhei, né? Hoje ela está sendo... Quem comprou a ideia de executar esse desenho meu foi a Puntulute. E, aliás, Álvaro, muito obrigada. E deu certo o desenho. Nós fizemos maquete. Foi uma tentativa longa, mas que aconteceu... deu super certo e ela surgiu da necessidade de criar uma luz baixa que não incomodasse as pessoas ao redor da mesa e que ao mesmo tempo desse uma luz geral, né? Então a lâmpada de filamento ela é boa aí porque ela traz essa luz bem amarelinha com a temperatura bem baixa, né? De cerca de 2.500 Kelvin mais ou menos e a ideia era que ela servisse de moldura para a taipa. Então, a ideia foi nascendo de fazer vários quadros para emoldurar a taipa. Ou seja, eu queria uma coisa que iluminasse bastante, de uma forma que não incomodasse quem estivesse na mesa e que, ao mesmo tempo, não fosse barreira visual, né? Por isso ela toda vazada, muito leve. Que material que é? Alumínio. Então a gente vai conseguir encontrar luminárias dessas daqui para vender. Vai. Agora a Puntulute vai chamar como? Marília? MP? Então, a gente ainda tá chegando num consenso nisso aí, mas essa semana a gente deve definir. Que legal, muito bacana. Então, essa luminária, daqui a pouco você pode ter uma desenho de Marília Pellegrini. Ali tem umas cabeças, que eu também, quando cheguei aqui, falei, nossa, que legal. Você falou que encontrou numa feirinha, não? Nossa, isso foi um encontro, assim, um feliz encontro. Fui numa feirinha há uns dias atrás, assim, pouquíssimo, tem uma semana antes de abrir a Casa Cor, eu fui numa feirinha no Museu da Casa Brasileira e encontrei a Cacá Deleva, que é essa ceramista incrível, é uma moça que tem um super background na Europa, enfim.
e hoje ela trabalha bronze, e ela estava lá num cantinho com essas cabecinhas e tal. Eu falei, não acredito nisso. E eu já conhecia algum trabalho de cabeça de cerâmica, mas era uma coisa assim diferente, um pouco mais rústico. É uma senhorinha do interior de Alagoas que eu visitei, Dona Irineia, há anos atrás, a senhorinha do Quilombo dos Palmares. São umas cabecinhas que hoje todo mundo vê por aí e tal. E essas cabeças furadas e um pouco mais delicadas, né? Eu achei incríveis. E essa ideia de plantar dentro delas e fazer... Cada um coloca do jeito que quiser, né? Bota dentro o que quiser. E as cores que ela tinha lá eram as cores da taipa. Eram as cores da taipa, as cores do Decto. Eu falei, eu quero todas. Levou tudo. Apelou ao balcão da feirinha. E aí, de novo, Carolina Deleva, obrigada. É um sucesso. E essas cabeças todo mundo quer. Todo mundo quer, vamos ver. Foi realmente um feliz encontro. Muito bom. Carolina, né? Carolina Deleva. Carolina Deleva. Olha, tem perguntas aqui. E aí, bom, primeiro tem a Adriana Provasi. Provasi, acho que é isso mesmo. Ou Piovasi. Talvez seja Piovasi. A Mari que vai nos dizer. Piovasi. Adriana Piovasi, obrigada, Adriana. Olha, falou incrível, criativo e sustentável, lindo, parabéns. Te dá muitos elogios, vários elogios. Muito obrigada, Adriana, por escrever. E a Roseli Soares pergunta qual a espessura da parede e qual a altura máxima a gente pode ter com uma parede de taipa de pilão. Posso falar? Porque também tem a ver com a nossa pergunta. Não, mas eu acho que a espessura e a altura pode falar, não tem problema, não. Porque nosso desafio do dia tem a ver com a parede de taipa de pilão. A parede tem 30 centímetros de espessura, né? Isso seria o mínimo para a gente fazer uma parede sem armação, tá? Para que ela fosse autoportante, né? E a altura, a gente vai até 3, 4 metros facilmente. Tá? Então atende o pé direito tranquilamente de uma casa. Aqui a gente só não foi mais alto um pouco porque tinha a limitação da estrutura metálica dessa viga que que a Casa Cor tinha entregue para nós, né? Já tinha esse daqui, você já sabia que ia ter? Eu tinha esse wireframe, né? Eu tinha só esse vigamento em cima. Eu não tinha paredes, mas eu tinha 4 pilares que para a gente foram problemáticos, na verdade. Eu preferia que a Casa Cor não tivesse entregue nada, porque eu tive que... É verdade, porque a parede de taipa ela é estrutural e em alguns pontos eu tive que abraçar esses pilares que não iam ter a menor função, né? E a gente só não foi mais alto um pouco aqui por causa dessas vigas metálicas, essas treliças. Mas acho que até uns 4 metros. Tudo depende da espessura, né? Menos de 30 centímetros ela não conseguiria fazer porque ela não tem, ela não consegue ser autoportante, né? Aí a gente teria que fazer uma armação. Daniel vai me corrigir, você manda mensagem aí se eu estiver falando bobagem, tá? Não, mas então a gente já sabe que essa... isso, porque eu fiquei muito tempo com ele brigando, porque eu queria mais espaço do lado de dentro. Eu falei, faz com menos. Ele falou, não, 30 é o mínimo, porque senão a gente pode ter problema. Imagina, isso é um evento, imagina você ter uma rachadura. Eu falei, não, nós precisamos estar 100% seguros. Então, 30 era um número... É um número mínimo. Aqui a gente tem 30 centímetros e dá para chegar aí a 4. Quer dizer, um pé direito de uma casa tranquilamente. Poderia ser, e eu já falo logo uma casa, mas poderia ser uma garagem, poderia ser... Quando eu vejo esse gradil que você fez, que é incrível, eu já penso num espaço daqueles orquidófilos que tem. É isso que eu penso. Orquidários, né? Eu estava falando, até brinquei com a Liv no começo, que o meu sonho era que o Jockey transformasse isso num orquidário, a gente tirar esse forro aqui depois e para não ter que destruir a taipa, né? Na hora de ir embora, porque a gente tem que ir embora, né? Tem que ir embora. Bom, vai ter que desmontar, mas pelo menos sabemos que é terra. E aí como faz? Quebra e a terra depois vai se esfarinha e faz virar mais construção. Faz virar mais construção, essa terra vai ser aproveitada em algum outro lugar. Pô, que bacana, Marília, muito legal o projeto. Está aqui o telão que você se referia, que está aqui atrás, ele foi chumbado. Na parede, ele tem... esse telão é muito pesado, acho que ele pesa uns 200 quilos a estrutura dele. E ele foi chumbado na parede do jeito que estava, sem estrutura nenhuma. Legal. Quer dizer,
Ou seja, a parede tem essa capacidade de receber o que você quiser. Quadros e também pode ser pintada, mas a beleza da taipa é esse desenho, né? Vai matar. Mas né, tem, né? Agora as pessoas vão descascando e descobrem que era taipa, né? Aquelas construções antigas. É muito legal, né? Eu acho que tudo que vem da natureza, tudo que ela promove para a gente de surpresa e de irregularidade tem que ser mostrado, celebrado. Acho que o barato desse material é justamente a surpresa né, que você vai ter depois e ver como os materiais vão se comportar. Enfim, uma terra que seca mais escura, a outra que tem um pedrisco no meio, que depois vira um buraco. E isso é que é bacana, né? Muito bacana, muito bom. Deixa eu ver com a Mari se tem mais alguma questão, alguma pergunta, nada, só ok, tudo bem, mandando beijo para a Marília, pode falar. Vocês sabem que a gente está ao vivo, então quando a gente está ao vivo você pode comentar no chat do YouTube, ou então no Facebook, ou ainda pelo número de WhatsApp que aparece na tela, onde a gente tem 2 grupos que discutem decoração, design, arquitetura, paisagismo, se quiser fazer parte. Depois acaba o programa, eles continuam comentando sobre os profissionais. Então, hoje, quando a gente mostrou que ia ser o ambiente daqui, já teve gente que falou, nossa, fui aí, é maravilhoso. E aí falou do cheirinho do café, e falou da vontade de ficar aqui, tomando café e passando a tarde. Muito bem, Marília, seu Instagram, que é? @Marília Pellegrini, com 2 L's, INI no final, né? @Marília Pellegrini, com 2 L's, o Pellegrini. Você vai conhecer outros projetos da Marília, os projetos que ela fez já aqui no ano passado em Casa Cor, os projetos que ela faz para os clientes. Agora, a partir de agora, vamos começar a pedir para você fazer taipa também, né? Vou adorar. A partir de agora, a galera vai pedir taipa. Muito bem. Acho que agora eu vou passar. A gente vai para pro outro ambiente, mas eu tenho que passar o desafio do dia antes, né? Foi a Marília que já me deu a resposta. Nosso desafio do dia é uma brincadeira, um jeito carinhoso que a gente tem de dar um presente para quem assiste o programa ao vivo. Nesse horário que a galera está trabalhando, deixa só o foninho. Então, para você que assiste ao vivo, o nosso presente de hoje são 2 ingressos para entrar aqui em Casa Cor e também o anuário de Casa Cor. E a pergunta é a seguinte: quantos quilos de terra vocês acham que foram utilizados para fazer todo o café, o Experiência Café, Café Experiência, todinho, quantos quilos de terra foram utilizados? Por isso que a gente não deu o peso de cada uma dessas paredes, mas assim que alguém acertar o desafio hoje, eu falo quanto pesa cada bloco de parede, né? Porque a gente tem alguns blocos. O desafio é tudo, tudo, né? tudo. É completo. Quantos quilos de terra a gente usou para fazer as paredes? Para botar isso de pé. Muito bem, é isso. Então, esse é o desafio. A gente já sabe, porque a Marília acompanhou todo esse processo e sabe quanto pesa cada parede, a gente sabe quantos quilos de terra foram utilizados. Então, você pode começar a mandar o seu palpite pelo chat do YouTube, pelos comentários do Facebook, ou ainda pelo número de WhatsApp que aparece na tela. Quem acertar primeiro, a Mari vai aqui dizendo é mais, é menos, porque realmente é um número muito grande. Então, ela vai dizendo é mais ou é menos. E aí, quem acerta primeiro leva este presente. Nosso jeito carinhoso aqui do programa TV Casa Cor de dar um presente para você. Te agradeço muito. Obrigada a você. Fico muito feliz sempre, toda vez que eu te encontro e vejo, sempre linda, sempre simpática. Olha o sorriso dela, é demais. Então, toda vez que te encontro, gosto muito. Fico feliz de ter dado certo a gente mostrar seu espaço hoje. E a gente vai continuar por aqui, vindo para cá de vez em quando. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Prestígio é nosso de estar aqui e ser recebido por ela. Então, ó, até o final de Casa Cor a gente vai gravar mais coisas por aqui. Tá bom? Ótimo. A gente vai agora fazer uma pausa. Não sei se tem vídeo antes. Tem vídeo antes? Quem não viu, venha ver, né? Quem não teve oportunidade ainda, vem aqui tomar um café com a gente. Exatamente, né? Tem que vir aqui, ó, o café, ó, aqui, ó, as máquinas estão todas aqui e você mesmo tira o seu café, não é? É self-service, você pega o seu copinho, tira o seu café, muito fácil. Você aperta um botãozinho e sai um café maravilhoso, daqueles espumando. Assim. Cremoso. E aquele cheirinho. Pena que eu estou tendo taquicardia, não estou podendo tomar. Ah, você tinha falado dessa história do cappuccino, né? Acho que a gente não falou agora na entrevista. Porque você queria essas cores diferentes para aparecer. Né? Quando eu chamei o Daniel para me ajudar a fazer a taipa, eu falei, eu queria que a parede tivesse aquele movimento do cappuccino com leite por cima, né? Aquela coisa de terra mistura. Então, aí ele foi a terra misturada mais escura com a mais clara. Então, a inspiração dessas ondas, né?
era um pouco o movimento que o café tirado na hora, um bom café, claro, né, ele dá aquela cremosidade, que dá aquelas nuances de cores diferentes. Legal, ó, que bacana. Conseguiu amarrar. Ficou muito bom. Bom, agora nós já vamos direto para o segundo ambiente. O segundo ambiente a gente fez nessa semana de manhã, a gente gravou, acho que foi terça, né, Denis? A gente gravou na terça com a Bárbara Jales, é o Living Interativo. Enquanto vocês assistem aí, eu fico assistindo aqui no WhatsApp, no Facebook, no YouTube com a Mari. E se vocês tiverem perguntas, podem mandar. E se tiverem mais perguntas para a Marília, também podem mandar, que a gente manda para ela, ou se ela estiver por aqui, ela responde para vocês até o final do programa. Muito obrigada de novo. E a gente continua com o segundo ambiente do dia de hoje, que é essa sexta-feira, dia, não sei, 29. Dia 30 já, 30, tá? Acabou o mês de junho, já era. Agora já acabou o meio do ano. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo novamente.